Essa semana eu estava dando uma aula no seminário. Eu gostei tanto dessa aula que eu vou estender, na verdade, essa matéria para fazer como está fazendo aqui, um seminário para ensinar para os irmãos, porque ela tem tudo a ver com o que eu falei. E um irmão estava me perguntando na aula, não questionando, mas ele me perguntou: pastor, por que nós somos criteriosos, nós não trazemos muita gente para pregar aqui? E aí eu expliquei para ele, entende? E um dos motivos que eu falei com ele é porque nós somos criteriosos, e eu faço isso não é por causa de mim. Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento fora também, conheço muita gente, temos condições. A questão é essa: nós nos preocupamos com o que é ensinado, com o que é falado, né? Então por isso nós fizemos questão, né, de trazer uma pessoa que tem o nosso coração. O pastor Rigonato não é só um pastor, mas é um amigo também, um conselheiro, ele e a esposa dele. Na verdade, eu e a Larissa temos muita gratidão pela família dele, porque a esposa dele, a primeira célula de crianças que a Larissa liderou foi na casa do pastor Rigonato, e com a esposa dele. Então, ele já estava lá quando nós chegamos, muito experiente, alguém que faz muita diferença estando ali em Goiânia, uma coluna, na verdade, de todo aquele trabalho. Você sabe, quando você vê um grande líder como o pastor Aloísio, ou qualquer grande ministério, procure saber também das pessoas que o rodeiam, elas são também importantes na estrutura. O pastor Rigonato está com o pastor Aloísio, já tem mais de 25 anos que eles caminham juntos. Então é uma história de vida, é um relacionamento, e eu aprendi muita coisa com ele, né? Quando eu cheguei ele já era pastor, e então eu fui aprendendo, líder, me deu aula no cursão, me deu aula no CTL, depois eu fui levantado como obreiro, ele já estava na equipe, depois nós fomos colegas no presbitério com o pastor Aloísio, e também na supervisão. Então, além de ter uma admiração por ele, tem uma amizade, né, um respeito também, uma pessoa muito sábia. Ele é o pastor de Goiânia, famoso por tirar as dúvidas. O que você quiser saber, você pode perguntar para ele, que ele sabe. O que você quiser. Só não a data que Jesus vai voltar, mas os anjos que vão voltar com ele, o nome dos anjos, ele sabe também. Brincadeira à parte. Mas ele é o pastor tira dúvida, e ele vai querer ministrar aqui embaixo. Pastor Mike, me ajuda aqui, por favor. Desce a mesinha. Ô Lucas, a gente pode virar os retornos? Você consegue ajudar aqui para virar os retornos? Amanhã, acho que ele vai ministrar aqui em cima, que a gente tem a televisão, né? Não vai dar para... Mas vira os retornos. Então, irmãos, eu gostaria que nós recebêssemos de forma calorosa o nosso querido convidado, pastor Luiz Antônio Rigonato. Aleluia, vem para cá. Glória a Deus. Aleluia. É um seminário, né? Então nós começamos hoje, e quero muito insistir amanhã que você também venha e traga um convidado. Daqui um pouco eu vou gravar um vídeo com uma surpresa, para você convidar uma pessoa para estar conosco amanhã. Sabe por quê? Porque muitas outras pessoas precisam ouvir o que ele tem para falar. Eu acredito que ele trouxe um livro também, né, pastor Adriano? Tem um livro? Qual que é o livro, pastor? Eu vou deixar ele falar do livro, fazer o merchan. Estenda as suas mãos para cá. Nós estamos muito alegres. Pai, nós estamos alegres nessa noite em receber o teu filho neste lugar. Ó Deus, o teu filho é reconhecido pelo Senhor como um homem sábio que tem, ó Deus, sido conduzido por uma unção. E nós sabemos disso, que é uma história de uma caminhada com Deus, de uma história de respostas, uma história de favor. Ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, pela bênção que o pastor Rigonato é, a sua esposa, a sua casa, toda a sua família. E nós queremos, ó Deus, declarar que o nosso coração, a nossa igreja está aberta, ó Deus, para receber através da vida dele. Ele é ungido do Senhor, é consagrado, é alguém que tem algo da parte de Deus para nos ensinar, e nós hoje seremos edificados, também fortalecidos, mas de alguma maneira que a sua palavra tem esse poder também confrontados. Não queremos apenas ser ouvintes, e nem daqueles que colecionam palavras, nós queremos colocar em prática, queremos moldar a nossa vida, ó Deus, ao padrão do vencedor, porque é isso que o Senhor tem para nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, é o seguinte, tem algumas pessoas da nossa igreja que estão viajando, mas também a título de termos esse material, até mesmo para edificar os próximos alunos,
nós estamos gravando, ok? Então eu vou pedir o seguinte: se você for sair, saia pelas laterais, não saia pelo meio, ok? Então, se for no caso aqui, igual a Júlia, você vai pedir licença e sai por ali, do mesmo jeito aqui. Está entendido isso? Então, essa fileira, por favor, não se levante para você não passar aqui na frente, tá bom? Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Quem pode dizer um amém bem alto? Glória a Deus. Obrigado, pastor Francisco Vaz. Obrigado por eu estar aqui ocupando esse lugar que você faz um lugar tão valoroso. Tem uma alegria muito grande. E como o pastor Francisco Vasco disse, pastor Francisco e a pastora Larissa, a gente teve o privilégio, né, a bênção de vê-los emergir. Emergir de onde? Do oceano do Espírito, cheios do Espírito, cheios da vida de Deus. A pastora Larissa, eu me lembro quando ela era líder dos meus filhos, na minha casa, no meu apartamento, e uma das crianças que ela liderou já é um dos pastores de jovens da videira de Goiânia. Tem uma rede de jovens com mais de 600 jovens. Olha que benção, pastor. Semeadura abençoada que você fez. É o Felipe, cheio do Espírito também, que ela liderou. É uma história, a história, irmãos, com Deus, a vida da igreja, é uma história muito abençoadora. Se você está envolvido nisso, permaneça, porque aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, né? Alguns irmãos, o Maico aqui, né, a esposa, são irmãos preciosos que estão seguindo a história que Deus está escrevendo. E é muito bom estar com você nesses dias, que são dias tão alinhados, tão pertinentes, como eu disse, ao panorama profético, a tudo que Deus tem realizado para cumprir o seu propósito. E nós estamos no centro desse propósito. Amém? Glória a Deus. Vocês têm o privilégio de ter o pastor que vocês têm, né? O pastor Francisco Vasco é uma grande bênção, é alguém requerido, desejado de ter a presença dele em muitas igrejas do Brasil. Mas vocês têm o privilégio de tê-lo aqui todos os domingos. Amém? Pastor Francisco, que bênção. E eu quero compartilhar dessas coisas. O pastor Francisco mencionou algo importante aqui. O homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus conhece o tempo e as épocas. Eu me lembrei de uma coisa aqui. E aí, pastor Adriano, trouxe aquele que eu te pedi? Então, eu estava sentado, meu pai tinha um comércio. Olha o comércio que meu pai tinha. Ele tinha uma máquina de arroz. Eu tinha 12 anos de idade, estava lendo a Bíblia, e lá vendia o arroz, os derivados, a palha de arroz, o farelo do arroz, e tudo que era derivado do arroz. E chegou literalmente um carroceiro, né, para comprar o farelo para o cavalo dele. E eu lembro que ele estava fumando um cigarro, né, fedido, né, um cigarro de palha. E aí ele chegou perto, eu tinha atendido ele, agradeci, voltei, me sentei na cadeira onde eu estava lendo a minha Bíblia, e ele chegou perto de mim com aquele cigarro assim, né, tirando a fumaça do rumo assim. Falou: meu filho, eu sei que está certo. Eu olhei para ele: por que o senhor acha? Falei: não, olhando você aí, rapaz, realmente Deus está perto de passar a farinha na terra mesmo. Eu falei: não foi carne nem sangue que revelou para o senhor. Como assim, meu filho? Não, deixa para lá. Mas é isso mesmo, viu? Leia a Bíblia, né? E conheça Deus, o Deus da palavra, lendo-a, amando-a, sendo apaixonado por ela. Eu estava tendo uma percepção, a minha postura ali gerou um temor no coração dele. A sua presença nos ambientes, olha, ela incomoda, mas incomoda de maneira necessária e positiva, porque Deus usa. Quanto mais cheio do Espírito, mais cheio de Deus, mais cheio da palavra você for, mais você contribui com o propósito e o reino de Deus, amém?
E essa questão de conhecer o tempo e o modo, eu começo mostrando para você um momento de profunda indignação com Jesus. Em Mateus 16, a Bíblia diz que, aproximando os fariseus e os saduceus, agora os dois grupos, que eram os responsáveis pela edificação do plano da redenção, eram os responsáveis de manifestar o próprio Cristo, mas eles chegaram perto de Jesus, aproximando-se, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Eles estavam preocupados com alguma coisa. Eles queriam saber se realmente era o Messias. Queriam saber realmente se ele era vindo de Deus ou não. Eles tinham uma grande responsabilidade. Mas não olhe os fariseus e se sinta alheio ao vedrio, ao propósito que eles tinham e que você tem hoje. Nós temos um propósito que, pela nossa postura de filho, quem é filho de Deus, diga amém. É um privilégio eterno, mas é uma responsabilidade eterna também. A gente não pode pensar só em privilégio e esquecer das responsabilidades. Quem aqui crê que é filho da graça, diga amém. É um privilégio muito grande, mas é uma responsabilidade muito maior. Quer dizer, os judeus, eles tiveram o privilégio, de serem descendentes de Abraão, do qual Deus disse, o próprio Deus disse: olha, em ti, em você, Abraão, serão abençoados todas as nações da terra. Os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem da mesma maneira, é proporcional. Os judeus, Jesus, Deus não é brasileiro. Se pode se conferir nacionalidade a Jesus, ele é israelita, ele é judeu. E esses cidadãos aqui, eles eram líderes espirituais. Eles tinham a responsabilidade de saber qual era o propósito. Por onde eles passassem, ninguém deveria passar por acaso do lado deles. Deveriam ser os maiores investidores do reino. Você é abençoado sendo parte dessa igreja? Creio que sim. Se eu fosse crente aqui em Belo Horizonte e não fosse pastor, eu gostaria de ser membro aqui, ovelha do pastor Francisco Vasco. Amém? Isso é uma responsabilidade. Então lembre-se de uma coisa: você deve ser um investidor dessa obra, porque através desse ministério e dessa obra, Deus tem a intenção de salvar muitas pessoas. Mas Deus precisa do seu investimento e da sua cooperação. Você tem que entrar com tudo que você tem, com tudo que você é, para cooperar da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível, com o maior investimento possível. Os fariseus, eles se tornaram apenas um grupo religioso de oposições, de concorrências, de disputas naturais, humanas, carnais. Eles tinham uma responsabilidade dispensacional, profética. Eles perguntam e pedem: nos mostra um sinal. Jesus, porém, lhes respondeu. Mas você vai ver que a resposta de Jesus é uma resposta útil, mas ela está recheada, saturada, irrigada da irritação da divindade, contra a postura de pessoas que eram para ser espirituais, crentes, mas estavam totalmente alheios ao propósito, não conheciam o tempo e as épocas. E Jesus falou: vocês dizem, chega a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os,
Não deu nem paz do Senhor. Virou as costas e foi embora. Não deu a mínima satisfação. Deixou eles lá, deu um perdido, aplicou uma chance para eles. Avalie o que eu acabei de falar para vocês. O maior mover da história, irmãos, é o próprio Cristo. Há um grande mover diante de nós. Nós proclamamos a Cristo Jesus. E não podemos ser ignorantes ao que Jesus tem falado conosco. Tudo que acontece com Israel é Deus falando primeiramente com a igreja, depois com o mundo inteiro. Eu espero, pela graça de Deus aqui, compartilhar com você hoje e amanhã algumas nuances, algumas manifestações da profecia se cumprindo diante dos nossos olhos nesses dias, relatadas pela palavra de Deus e agora cumpridas, acontecendo, se manifestando no nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo profético de muito privilégio, amém? Eu não vim aqui, na verdade, irmãos, olha, o espírito com o qual eu compartilho a palavra com você aqui hoje e amanhã, não é gerar em você um terrorismo apocalíptico. Não, eu venho aqui falar que pela graça, repita comigo, pela graça, por meio da fé, eu sou salvo, eternamente. Pela graça, por meio da fé, eu vivo uma vida abundante. Agora diga mais alto, pela graça por meio da fé. Repita de novo, pela graça por meio da fé, eu serei arrebatado. Amém? Irmãos, nenhum assunto mexe mais com o nosso ego, com a nossa justiça própria, do que dois assuntos: dízimos, contribuições e arrebatamento da igreja. Seja muito prudente diante de Deus com essas coisas, porque, olha, irmãos, nós temos que depender do Espírito Santo todo dia, para não sermos movidos, estimulados no nosso ego, na nossa justiça própria. Nada, até pastor eu falo para você, às vezes, ou geralmente, não vou poupar-nos aqui, falando sobre dízimo e contribuições, nós queremos calcular, mas será que tem que dar isso ou não? O que a Bíblia fala? Por que está se interessando tanto em saber se a Bíblia fala ou não? A resposta você já está dando no seu coração, se é generoso ou não. Se você tem interesse para que a obra e o Evangelho do Senhor seja pregado, a obra cresça e se manifeste as obras do Senhor Jesus, você vai ser generoso com essa obra. Agora, arrebatamento da igreja. Eu vou mostrar para você que Jesus de fato está próximo de vir. E acontece muito na audiência que me ouve, quando eu falo disso, uma parte boicota, sabota a missão do arrebatamento. Se eu falar para você pelo panorama profético, que nós estamos vivendo os 10 anos, olha só, os 10 anos, irmãos, mais importantes da humanidade. Nós estamos vivendo esse tempo. Decorrido o prazo, a cronologia e as dispensações, nós chegamos aqui. E se estamos aqui, nós temos um privilégio de estarmos vivendo nesse tempo em que cada um de nós, provavelmente, no nome de Jesus, não experimentaremos a morte, porque o Senhor vai nos tomar para Ele. Nós seremos arrebatados para a glória de Deus. Agora, quando se fala de arrebatamento, de você estar qualificado para isso ou não, aí é que se dosa, é que se consegue aferir, pastor Francisco Vasco, qual é o nível de maturidade na palavra da justiça de cada crente. Porque tem crentes que, avaliando e concordando com aquilo que as profecias disseram, estão dizendo e com o que está se cumprindo, eles ligam, digamos, a
a calculadora que calcula os méritos devocionais, os méritos da piedade e os méritos se vou ou se não vou ser arrebatado. O que eu fiz, meu Deus, até aqui da minha vida? Meu Pai do céu, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para merecer ser arrebatado? Se pensar a respeito disso, vai levar você a crescer, eu até oro com todo respeito ao seu sono, mas que Deus por algumas horas tire o seu sono e leve você a avaliar a sua vida, não diante de si mesmo, mas diante da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos capacita com capacitação sobrenatural para lhe sermos agradáveis. Não é por você, é o que Paulo falou para nós em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, olha, e nós na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, que não recebais em vão a graça de Deus. Ser crente não é brincadeira, irmãos, é algo muito sério. Ser crente não é mais um adicional da vida que você vive, e é só um aspecto da sua religiosidade. O que você é? Eu sou brasileiro. Não, profissionalmente. Profissionalmente, eu sou isso, aquilo. Sou vendedor, profissional liberal. Eu sou da construção civil, eu sou da lavoura, eu sou da indústria, eu sou do trânsito, eu sou de qualquer coisa. Não, eu estou falando a sua religiosidade. Irmãos, não é um adicional da nossa vida. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é tudo em nós. Não viva para você mesmo, viva unicamente para o Senhor. Pastor, vivendo unicamente para o Senhor, e a minha vida? A sua vida será abundante em todas as variáveis. Se você vive primeiro para o Senhor, o seu casamento será o melhor de todos. Se você vive unicamente para o Senhor, e meu tempo para o meu trabalho. Se você vive e dá primazia para o Senhor, o seu trabalho será muito próspero. Amém? Se você vive unicamente para o Senhor, você viverá uma vida abundante, pois foi para isso que Ele veio. Para que nós tivéssemos uma vida e a tivéssemos em abundância. Sabe o que significa isso? Tudo dá certo na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, em Cristo Jesus, tudo dá certo para você. Bom, eu fecho o parêntese e volto aqui para a indignação de Jesus com os fariseus. O fato de serem líderes, de serem homens que tinham uma reputação, para serem homens de Deus, agora o próprio Deus avalia eles como geração má e adúltera. O que qualificou eles com essa qualidade negativa é a ignorância de reconhecer os sinais do Senhor para eles. Nós somos cooperadores de Deus, temos a sua graça que nos capacita para todo o propósito, mas não podemos ser ignorantes aos sinais dos últimos dias. Amém? Eu quero só chamar a sua atenção. Pastor, o senhor quer me impressionar? Olha, que o Espírito Santo me capacite a te impressionar. Para você entender que não vale a pena viver a vida de maneira superficial em relação ao Senhor Jesus. Eu sempre falo, chover no molhado é importante, porque a chuva no molhado é que recompõe os mananciais. Então eu chovo no molhado. Paulo falou assim em 1 Coríntios 15, versículo 10, pela graça de Deus eu sou o que sou. O que eu sou pela graça. E pela graça eu posso muito mais. E a sua graça que me foi concedida, quem aqui recebeu graça concedida? Diga amém.
A pergunta é, eu falo como autoridade espiritual, e faço para mim também essa pergunta: o que eu tenho feito da graça que me foi concedida? Eu tenho usado ela de maneira útil ou é algo inútil na minha vida? Qual é a diferença que eu faço nos ambientes nos quais eu vivo? Qual é a dimensão da minha influência? Qual é a dimensão daquilo que eu faço que afeta positivamente as pessoas que me veem como um crente, nos ambientes nos quais Deus me colocou? Porque onde você está, esteja para um propósito. Falo para você, nós sabemos disso. Propósito é muito maior do que chamado. Às vezes você fica preocupado: pastor, mas meu chamado não é esse. Então esquece o chamado. Lembre-se, viva para o propósito. Obrigado, pastor Francisco. Viva para o propósito. Amém? Qual é o meu propósito, pastor? Eu tenho que lançar essa base com você, irmãos, porque senão aí ganha muito maior sentido e melhor sentido o que eu vou compartilhar com você nessas horas que eu tenho com você. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, só um minuto, deixa eu concluir isso aqui. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu posso todas as coisas. Diga assim: em Cristo Jesus. Diga mais alto: em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Eu posso muito mais. Ele me fortalece com poder sobrenatural. Então diga: tudo posso naquele que me fortalece. Enche o seu coração dessa convicção. Você vai entender que dizendo isso, crendo nisso, se enchendo do Espírito, com essa verdade, se alimentando dela, e de toda a conjuntura dessa verdade, tudo que você colocar nas mãos, você faz bem feito, você faz com excelência. Você se torna o melhor do seu trabalho, da sua área, da sua sala de aula, tudo prospera para você. Isso aqui não é utopia, nem frase de efeito, irmão. É uma verdade da palavra de Deus. E eu falo com muita liberdade aqui, diante dos pastores, diante do pastor Francisco Vasco, que é um especialista em estimular fé na nossa vida pela palavra que ele prega. E eu preciso estimular essa fé, que você está habilitado para toda boa obra em Deus. Às vezes você fica me olhando com essa cara aí, de santo, de desentendido, mas que sabe muito mais do que pensa que sabe. Você sabe muito mais. Você tem habilidades que às vezes estão como potenciais retidos na sua vida, que precisam ser despertadas. Porque Deus tem muito mais pessoas para salvar. E essa questão de viver por propósito. Paulo falou do seu chamado específico para ser apóstolo do Senhor. Mas ele também fala de maneira clara em 1 Coríntios capítulo 9, eu acho que a partir do versículo 19, 1 Coríntios 9, versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 20. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Nós temos que aprender com Paulo nessa questão, porque tendo o privilégio de sermos conhecedores da graça do Senhor, da sua bondade perdoadora, do perdão total, a gente não pode olhar para os outros irmãos que às vezes não sabem dessas verdades, como nós temos o privilégio de saber. E não falo por presunção, Deus sabe, eu falo por convicção espiritual. Mas eu não posso acusar: isso é um legalista, isso é aquilo outro. Cuidado para você, sendo ungido de Deus, não tocar de maneira imprópria no outro ou na outra ungida do Senhor, porque Deus tem zelo por você, mas tem zelo por todos aqueles que são seus filhos. Amém. Mas o propósito é ganhar mais pessoas. E ele fala assim: olha, eu para com os que vivem sob o regime da lei, né? Como se eu mesmo assim vivesse. Eu não vivo debaixo da lei. Não estou debaixo da lei, mas com aqueles irmãos que acham que é necessário viver assim,
Interessante, parece hipocrisia, mas eu vou chamar de estratégia de acolhimento. Paulo se fazia legalista com os legalistas. Mas como mineiro, né, ele comia o mingau quente pelas beiradas. Como um bom mineiro. Parece que ele era mineiro? Será que era mineiro? É uma revelação nova aqui para os mineiros, Adriano, pastor Adriano. Ele era judeu, né? Mas tinha habilidades. Então assim, olha, embora não esteja eu debaixo da lei. Olha o versículo 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Preste atenção que eu estou te levando para um ponto que eu vou te responsabilizar diante do Senhor, em graça. Mas não tem como nos eximir dessa responsabilidade que nos foi dada pelo Senhor, tá? Olha só, versículo 22. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Deus da glória, o que cada um de nós estamos fazendo com essa visão, com esse propósito? De encher cada culto, a cada domingo, mais. Será que para esse domingo você está pensando em trazer pessoas, seja no culto da manhã, seja no culto da noite? Há uma comissão dada por Deus. Eu não tenho um chamado de ser pastor? Ótimo, não tem problema. Mas vou mostrar o que você tem que fazer no versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Quem pode dizer amém? Então vamos ler a uma só voz, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Tá, vamos fazer isso de novo, porque parece que esse lado aqui leu mais alto. Eu acho que nós daqui não podemos admitir isso. E essa verdade precisa ser fixada com a videira em Belo Horizonte. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Aleluia. Você foi chamado para compartilhar. Sabe, Atos capítulo 1, versículo 8, é o ponto central, é o eixo central do nosso propósito com o Evangelho. Quem aqui tem o Espírito Santo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até Belo Horizonte, Minas Gerais. Você tem poder de Deus na sua vida. Não subestime esse poder de Deus na sua vida, né? Não seja como daqueles que não reconhecem o tempo de Deus. E é interessante, falando sobre Israel, dos sinais da consumação dos séculos, o capítulo 24 de Mateus, irmãos, é um capítulo que tem 51 versículos. Ele é, na verdade, um resumo de Apocalipse. Esse capítulo, ele foi falado, pregado, ensinado por Jesus na última semana, a penúltima ou a última semana de vida humana de Jesus aqui conosco, antes de morrer pela crucificação. E ele, uma das coisas que ele compartilhou, e que eu coloco aqui nessa primeira ênfase que eu dou, nessa primeira parte do que eu compartilho, depois de falar tudo que eu acabei de falar com você, de mostrar a sua competência sobrenatural em Deus, porque se você é crente, por favor, irmãos, não se julga mais um na fila da padaria. Toda pessoa que é crente é uma pessoa sobrenatural. Deus tem uma visão sobre ela, tem anjos destacados para te servirem.
Hebreus 1:14, não precisa tirar desse texto, mas Hebreus 1:14 fala que da presença e do trono de Deus sai uma ordenação de anjos para servir a seu favor. Toda vez que você precisa de algo, se você passa perto de alguém e quer convidá-la para o culto, quer proclamar o evangelho, ver ela angustiada por uma necessidade, quer orar, o Espírito Santo, você não ora para anjos, não precisa. Você vive a vida orando sem cessar. E a vida de oração sem cessar é um reconhecimento de uma graça sobrenatural. Porque talvez pelo serviço que você faz, não tem como ficar orando o tempo inteiro, mas orar sem cessar é reconhecimento de graça sobrenatural sobre a sua vida. Se você anda pela rua e vê um ébrio, e o Espírito diz, fala para ele alguma coisa, você se aproxima, já há um poder sobrenatural a seu serviço. Você carrega a glória de Deus. Você crê que você carrega a glória de Deus? Oh, irmãos, então onde a glória se manifesta, tudo se transforma. Amém? Onde você está, flui um rio de águas vivas. E quando você abre a boca para proclamar, Deus faz coisas extraordinárias. Em Mateus 24:45 diz assim, olha, quem é, pois? Eu estava falando de Mateus 24, tenho que concluir para depois eu ler, perdão. Do versículo 1 ao 31, irmãos, Jesus direciona o que ele falou nesse capítulo para os judeus. Do 32 ao 51, é uma palavra para nós, a igreja. A maior parte daquilo que foi escrito na primeira seção dos versículos, que é até o 31, uma grande parte já se cumpriu em Israel, mas muitas coisas ainda tem para acontecer. Eu não vou entrar nesse mérito e detalhar isso em outra oportunidade, mas o que nós estamos lendo, e eu vou ler aqui com você, é uma parte que está dentro da seção destinada a nós, a igreja. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. E aí diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Pastor, quem é o meu conservo? Todos vocês aqui, sem exceção, Deus colocou perto de vocês pessoas que precisam de sustento espiritual, que precisam da influência de alguém maduro em Deus. Glória a Deus pelos homens, pelas mulheres maduras que estiveram diante de mim, que estiveram na minha. Olha, hoje serve o Senhor comigo, né? No prédio que eu sou responsável, eu sou pastor em Goiânia, uma irmã, que ela tem próximo de 80 anos, mas eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade, e ela me viu ministrando numa reunião de oração de senhoras, e ela chegou perto de mim e falou, olha, eu sinto que você vai ser um instrumento de Deus para a vida de uma mulher. Eu, como uma criança de 12 anos, eu fiquei curioso, mas que mulher que é essa? Ela falou assim, não, é filha, é esposa de um diretor de uma empresa do estado aí. Eu falei para ela assim, mas quem sou eu para falar alguma coisa para ela? Falei literalmente, eu não tenho nada para dizer. Não, você tem, você não sabe que tem, mas tem. Aí eu insisti na ideia de que eu não tinha. Ela falou assim, não, você vai lá comigo, você não vai se preocupar com o que você tem que falar ou o que não tem que falar. Mas como que, e o que eu vou falar? Não se preocupe. Eu vou ficar calado? Não, você vai abrir a boca e o Espírito Santo vai encher a sua boca. Você vai falar, você vai orar e você vai ser uma bênção. E eu, como doido, topei. E fui. Que influência maravilhosa. Ó, irmãos, vou contar aqui, não conta para ninguém não. Eu fui com grande medo, fui com medo. Ai, meu Deus. Quando eu cheguei na casa, era uma mansão na minha cidade. Você mora nessa casa. Cheguei assim, acovardado. Sim, nós crentes temos essa atitude tola
de desnecessariamente nos acovardarmos diante de pessoas e circunstâncias. Não deixa isso acontecer na sua vida. Acredite, Deus é com você. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: Deus é com você. Acredite nessa palavra, Deus é com você. Eu cheguei e abri a minha boca, e quando eu comecei a falar, eu fui tomado por uma ousadia, porque Deus fez com que aquela mulher contribuísse comigo com algumas expressões boas, como vocês estão tendo comigo agora. E eu me enchi de ousadia, e eu falei e orei com ela, e ela chorou. Quando eu vi ela chorando, eu me senti o máximo. Eu falei: meu Deus, funciona. Eu tenho algum valor, Deus me usou. Eu fiquei tão assim admirado e apaixonado, né, naquela irmã que me falou aquilo. E quando eu tinha desafios, eu perguntava as coisas para ela, e ela falava coisas de Deus para mim. Ela me deu sustento quando eu precisava desse sustento. E o Senhor está falando aqui: olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Certamente eu fui confiado na mão daquela irmã. E o que ela fez? Ela me deu sustento no tempo necessário que eu precisava desse sustento. Era um processo de formação pelo qual Deus estava me levando. Vocês estão passando por um processo de crescimento. Deus está preparando vocês para governar sobre a terra inteira. Lembra que Jesus falou? Os mansos herdarão a terra. Vamos herdar o governo mesmo, isso é literal. Não é uma palavra de efeito, uma frase de efeito de Jesus. Agora, bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, quando vier o Senhor, o achar fazendo assim. Tem pessoas te edificando, e você tem a responsabilidade de edificar pessoas. O Espírito Santo está te edificando. E no relacionamento interpessoal de igreja, a vida da igreja é uma vida de reuniões, nas quais nós falamos na vida uns dos outros. E quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito fala através da vida do irmão. Você não pode desprezar. Se é crente, valoriza demais, porque Deus fala através dele. Não avalie pela condição financeira, pela classe social, pela classe racial, ou por onde mora, ou coisas. Isso são superficialidades que não dizem muito a nosso respeito. O que diz a nosso respeito é o nível de Espírito Santo que nós temos em nosso coração. Amém? Então, se você for achado fazendo dessa maneira que eu estou falando, você não vai ser pego de surpresa. Não vai ser pego de surpresa. Agora, em verdade, eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E o Senhor vai falar para você: bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. E que pouco, né, irmãos? Mas e que muito será? É muito pouco o que Deus requer de nós. E o que Ele requer, Ele nos capacita. Olha, irmãos, eu falo para você, eu tenho que tocar nessas partes, porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Coloque o seu coração no Senhor. Eu sempre falo, quando eu vou tirar a oferta, viu, pastor Adriano? Eu falo assim: olha, irmão, é você que vai escolher hoje de qual lado você vai querer estar aqui nessa plateia. Ou do lado daqueles que ofertam generosamente, ou do lado daqueles que dizem: não, eu é que estou precisando, eu não vou dar. Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então você tem que decidir: Senhor, eu quero dar, eu quero estar entre aqueles que mais podem dar. Deus vai te colocar lá. Ele vai te dotar de generosidade, e você vai ser um provedor dessa obra. Porque o evangelho, irmãos, custa caro. Uma igreja dessa para funcionar, bonita, condicionada assim, esse ambiente, isso aqui custa caro. E através, como que isso aqui é provido?
através da prosperidade que Deus coloca em suas mãos, para você administrar. E o Senhor diz assim, olha, mas se aquele servo, versículo 48, tem um porém aqui muito sério, que muitos crentes entram por esse caminho, irmãos. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Se ele tiver essa percepção, Jesus demora. Olha, irmãos, via de regra, ele vai passar para essa equipe que espanca com servo. Quem é que espanca com servo? É aquele que despreza. Uma vez, meus filhos ainda eram pequenos, e a minha esposa entrou com o menor deles no banheiro de mulheres. E aí tinha uma mulher ali, e a minha esposa sentiu aquele estímulo, não sabia se era de Deus, mas desconfiou que era, porque pela palavra que ela teve o estímulo de falar para aquela mulher, fala para essa mulher que Jesus ama ela demais, que está cuidando dela e sabe o que ela está vivendo, para não se preocupar. Algumas palavras desse tipo. E a minha esposa olhou com estranheza, e eu falar isso eu não conheço. Ela vai pensar que eu sou doida. E aí vem aquelas pessoas, ou vai pensar que eu sou uma crente fanática. Está querendo me levar, que eu estou querendo levar ela para a minha igreja. E ela quis se livrar daquele estímulo, mas não conseguiu. O Espírito a impeliu, a constrangeu. E ela chegou, se desculpou e falou, olha, Jesus te ama muito. Ele mandou falar para você que Ele sabe o que você está vivendo. Não está sendo fácil, mas Ele mandou falar que está com você. E a mulher... Aí ela não teve como, porque eu me lembro na época, ela demorou muito, ela falou, meu Deus, o que está acontecendo com a minha esposa, né? O meu filho voltou, mas será que ela ficou lá em alguma diarreia, né? Desconfiei disso, porque eu não sabia, não tinha celular. Demorou, e ela veio com um olhar de gratificação, né? Com um sorriso no rosto, e ela contou. Mas naquele dia, ela falou assim, a mulher falou para ela, a primeira coisa, eu estou aqui, você pode olhar mesmo que eu estou sentada, 3 colegas estão comigo, porque meu esposo, eu descobri que ele está com outra, me abandonou, tenho 2 filhos, um de 1 ano e um de 3 anos, é uma decepção profunda, é muito sofrimento. Olha só, nesses momentos, abra a sua boca, que o Espírito Santo te dotará de sabedoria para falar da parte de Deus na vida dessas pessoas. Tem muita pessoa sofrendo, irmãos. Eu falo para vocês, não se engane com o carro, com a casa, com o bairro onde mora. Se não tem Jesus, tem destruição do diabo na vida das pessoas. E elas precisam muito. E quem vai falar na vida delas? Quem vai dar sustento nesse tempo? Nós vamos dar sustento. E Jesus falou em João capítulo 9, só indo para um outro texto, depois a gente volta para esse, e ele falou assim, olha, versículo 4, 9:4 de João, é necessário, diga assim, é necessário, diga assim, é muito necessário, que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ah, Senhor da glória, nos capacita como igreja. Um crente cheio do Espírito Santo, ele contribui demais com o propósito de Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha, ele vai passar, se ele disser consigo mesmo, meu Senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios. Não é propriamente você viver uma vida de boemia. Comer e beber com ébrios, irmãos, ébrios são aqueles que não têm noção do tempo e da hora de Deus. Não tem nenhuma noção das coisas espirituais, não tem nenhuma noção do que está acontecendo na convulsão do mundo espiritual,
não tem nenhuma noção do panorama profético, que a hora se aproxima e que muitos serão pegos de surpresa. Vou te contar a história. Eu tinha sido ordenado há pouco tempo a pastor, e um dos pastores, que tinham sido ordenados na primeira ordenação depois da minha, ele falou comigo assim, ele fez a pergunta: Rigonato, quantos anos você acha para o arrebatamento? Calcula aí para mim, na sua percepção. Na minha percepção, eu falei para ele assim: fulano, 10 anos. Papai, mas você está doido da cabeça. Aí eu pensei assim: puxa, eu joguei muito, né, pastor Mãe? Joguei muito. Peguei, puxei para 5, para ele não me chamar de doido de novo, né? Aí ele falou, eu tinha falado: você está doido? Aí eu falei: não, então 5 anos. Agora você enlouqueceu de vez. Falei: então me fala, quantos anos você acha? Ele jogou literalmente, ele falou assim: não menos do que 120 anos. Eu fiquei mal, não pela minha sugestão, mas por ele. Eu falei assim: puxa vida, fiquei pensando. Você está completamente fora do panorama profético. Não usei essa palavra, falei outra coisa para ele. E divergimos ali e não chegamos a consenso. Mas percebi nele um pano de fundo de apatia espiritual. Olha só, Jesus está falando aqui: se você disser consigo mesmo essa história de arrebatamento, joga isso para frente, nem sei se isso existe, se a Bíblia realmente está falando isso. Olha, provavelmente você tem sintomas que às vezes nem nasceu de novo ainda. Falo diante de Deus isso. Ou nasceu de novo, mas ainda não cresceu em maturidade, é imaturo. É imaturo, para não falar que é carnal, que é criança, no entendimento. Ainda se alimenta com leite, porque não consegue ainda se alimentar com alimento sólido, como nós estamos alimentando aqui hoje. Esse irmão, passaram-se 2 anos dessa conversa. Um belo dia, ele marcou uma conversa, um atendimento com o pastor Aloysio. Ele saiu da sala do pastor Aloysio, veio conversar conosco, pegou na minha mão, falou: Rigonato, foi um prazer trabalhar com você. Como assim? Foi um prazer trabalhar comigo? Não, eu falei com o pastor Aloysio, não vou ser mais pastor. Eu falei: meu Deus do céu, não vai ser mais pastor? Naquele dia nós reunimos, ficamos em crise por aquela decisão. Era uma das primeiras vezes que alguém na caminhada vai desistindo. Infelizmente, irmãos, é necessário que pessoas desistam. É necessário que numa aula de seminário, de cursão, de CTL, pessoas desistam, para que a verdade seja confirmada na vida de todos. Eu era diretor do seminário e a minha crise era a evasão. E o pastor Luiz falou assim: pastor Francisco, fui falar com ele disso, né? Dei os relatórios. Falei: Rigonato, fique em paz. São os que desistem, que dão valor aos que prevalecem. Os que desistem é que mostram a realidade daqueles que superam e vão até o fim. Porque Deus é um Deus de etapas concluídas. Ele ama quem conclui as etapas do propósito. Aquele irmão, naquele dia, na nossa conversa, o pastor Aloysio perguntou para um, para outro: vocês sabem de alguma coisa que está acontecendo com esse irmão? Ele falou assim: tem algo acontecendo, eu não sei o que é, mas para alguém estar com esse coração, tem algo aí. Ele havia dito para mim: meu Senhor demora. Eu havia dito 10, ele falou que eu estava doido. Falei 5, ele falou: não enlouquece não. O Senhor não vem em menos de 120 anos. Olha, irmãos, em menos de 6 meses, ele estava
separado da esposa. Em 1 ano, ele foi embora para os Estados Unidos com outra mulher, abandonou tudo, e ainda vive. Depois até tentou corrigir isso, mas não quis pagar o preço. Naquele dia, foi lá que surgiu essa conversa. Ele falou para o pastor Aloysio assim: preste atenção nisso, que isso fala ao nosso coração. E a minha felicidade? Porque o pastor Aloysio havia dito isso, desculpa, um tempo depois, quando ele veio já agora para desistir do casamento. Falou: não, vou me separar da minha mulher. Falei: meu irmão, que loucura que é essa? Ele que me havia chamado de louco, agora estava envolvendo uma loucura, porque o filho pródigo, a Bíblia diz que o ponto de partida da mudança foi quando ele caiu em si, caindo em si, estava fora de si. O pecado é loucura, o pecado cega, o pecado mata. A graça não é concessão para pecar, a graça é o poder de Deus, é a unção, é a santidade de Deus na sua vida, é tudo de Deus para nós. Pastor, você tem que continuar com sua mulher, irmão. Aí ele colocou na mesa: e a minha felicidade, onde fica? O pastor Luiz falou: a sua felicidade não tem garantias para ela, você obtém ela pela fé. E o pastor falou para ele: você sabe que a maior tentação de Jesus foi essa tal de felicidade que você está falando aí? A felicidade de viver a vida confortável dessa vida, a felicidade de abdicar-se das coisas e da obra de Deus enquanto é dia. Não, irmão, eu amo aquele irmão e oro por ele até hoje. Mas a tentação da felicidade, ele entrou nela e caiu nela. Então seja muito cuidadoso. A alegria que vale a pena é a alegria do Senhor em nós. E se você permanece em Deus, você vai ter vida abundante. O pecado é cegueira, e essa alegria é porque todo pecado ele tem os sintomas de uma alegria, mas é falsa essa alegria, porque concebido o pecado, ele produz a morte. É alegria efêmera, passageira, passa como uma chuva na vidraça. A Bíblia diz, versículo 50: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não o sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É claro que aqui é um outro assunto, não é propriamente perdição para aqueles que nasceram de novo, mas infelizmente muitos que nasceram de novo, eles tiveram um retardamento no crescimento espiritual e permanecem imaturos. Essa disciplina é para crescimento. Fala assim: maturidade. É o que Deus espera de cada um de nós. Amém, obrigado por repetir. Então, deixa eu concluir algo muito importante com você aqui. Sabe, irmão, você não está aqui por acaso, por brincadeira. Você já concluiu. Deus não é um Deus sensacionalista. Ele não faz milagre para você ficar... Sabe por que às vezes Deus não faz milagre na sua vida? Para você não ostentar de maneira imprópria. Mas a disciplina, ela é muito melhor. É por isso que Paulo fala: também nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque sem tribulação não tem perseverança, não tem paciência consolidada para esperar o Senhor. Porque a vida do crente Abraão é esperar por 100 anos até que o milagre comece a acontecer. Claro que tinha muitas coisas acontecendo na vida de Abraão, mas o ponto central daquilo que Deus tinha falado para ele, olha, para nós Deus falou que vai nos arrebatar. Muitos morreram sem ver esse arrebatamento, mas a nossa geração é diferente. Amém? Enquanto você espera o Senhor, você está sendo fortalecido nessa fé. Esse mundo de fato é caído, e é uma conjuntura de coisas difíceis.
Mas somente pela tribulação, na vida de um crente e de uma crente maduros em Deus, é que se consolida perseverança, experiência e esperança. E quem tem essas virtudes não se confunde. O amor de Deus é derramado no coração dele pelo Espírito Santo outorgado. Ele anda em regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele anda por cima de toda a crise, ele administra, ele serve a Deus, ele dá sustento aos seus conservos. Olha, irmãos, dito isto, né, nessa distribuição, pastor, mas o senhor está falando aí da proximidade da volta do Senhor, o que evidencia? Bom, eu vou falar da figueira, mas eu quero reportar algo que Jesus falou aqui, ó. Por quê? Ele falou algo no versículo 50, que virá o Senhor daquele servo, é uma parábola, mas ele está falando dele mesmo, daquele servo. Que servo que é esse aqui? É o que se embriagou com ébrios, é aquele que envolveu com a vida boa dos amigos, dos parentes, das coisas alheias a Deus. E a vida está muito boa, viagens, férias, tudo isso é legítimo, sabe, irmão? Tudo isso é uma bênção. Mas prefira, escolha estar na comunhão, a constituir amizades entre o povo de Deus. Porque o pior crente, ele é muito melhor do que qualquer pessoa que você diga que seja gente boa. Mas se não tem Cristo, infelizmente, tem a natureza serpentina, não te faz bem. E virá o Senhor daquele servo desses assim, em um dia que não espera, em hora que não sabe. Então preste atenção, pastores e irmãos. O Senhor vai colocar um contraponto aqui para nós. Coloca o versículo 43, Mateus 24, versículo 43. Olha o que diz. Mas, coloca o 42, por favor. Parte do 42, que diz assim, ó. Portanto, vamos ler a uma só voz, vamos lá? 1, 2 e... Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Interessante. Mas Jesus falou o seguinte, que o Senhor virá num dia e em hora que não sabe, em relação àquele servo que passou a espancar conservos, que supôs que o Senhor demoraria a voltar. E nós não podemos estar entre aqueles. Eu não quero estar entre aquele que achou que o Senhor demora, pensa que Deus demora a vir pelo arrebatamento através de Jesus, e passa a espancar e abandona o propósito, abandona tudo, a fé, e naufraga. Não quero. Mas aí Jesus fala o seguinte, versículo 43, aqui tem um entretanto, veja bem, mas considerai isto. Considerar o quê? O Senhor vai colocar o contraponto. Olha, ele está querendo dizer, ele está falando do quê? De um dia e de uma hora que ninguém sabe, que muitos não sabem, ele virá. Mas ele está querendo que a gente considere, se o pai de família, nessa parábola aqui, tem 3 elementos, essa parábola do versículo 43. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Pastor, nós vamos saber. Diga assim comigo, sim. Você está com medo, né? Diga mais alto. Vou perguntar, você vai falar sim. Pode ficar por... Se for uma heresia, pode pôr na minha conta diante de Deus, tá? Mas você vai responder sim. Irmãos, nós vamos saber o dia? Sim. Deixa eu explicar logo, senão o pastor Francisco toma o meu microfone aqui. Ele é homem de Deus, ele é homem sério, que eu respeito muito. Jesus falou assim, olha... Como foi nos dias de Noé, em versículos anteriores, assim será na vinda do Filho do Homem.
que aconteceu nos dias de Noé? Ele pregou, né? Eles comiam, casavam, davam-se, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que chegou um dia que Noé entrou na arca. E tendo entrado na arca, veio o dilúvio. E todos pereceram, a não ser aquele que soube e entrou na arca. Diga assim: a arca é a igreja. Eu estou nessa igreja, que juntos formam o corpo de Cristo. Quem está em Cristo, diga amém. Então você está salvo na arca. Mas teve que ter um alerta. Noé é o seguinte: entra na arca, chama a sua família. E aí Noé, carinhoso: meu bem, bora para a arca. Falou: meu bem, chama os meninos e as noras. Sem sua esposa, vem. O que, pai? Entrar na arca. Cã? O que foi, pai? Cadê a esposa? Foi comprar as roupas no shopping. Busca ela. Bora entrar na arca. Sério, pai? Sério. Jafé? Sim, pai. Cadê a esposa? Está fazendo as unhas. Busca lá. E se não tiver terminado? Não termina. Vem para a arca. E a Bíblia diz que eles vieram. Eles obedeceram. E se o pai de família aqui, irmãos, olha, o pai de família é você. É você, o servo de Deus. É você que é o ponto central dessa parábola. Você é a base dessa comparação e consideração. Olha, o pai de família é aquele que tem que vigiar. O ladrão é Cristo. É uma parábola enigmática. Pastor, mas é difícil demais. Muito mais do que você imagina. A Bíblia, para muitos, é para não ser compreendida de fato, para que se cumpra o que Jesus falou: Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos meus pequeninos. Aqui, o pai de família. E o ladrão? O ladrão é o segundo elemento, que é Cristo. Só que esse ladrão, ele não causa dano. Ele vem para roubar joias preciosas. E esse ladrão aí é só para dar a consideração da analogia. Então tem um pai de família, o ladrão e o momento repentino. São os três elementos da parábola. E a casa arrombada? A casa arrombada, o ladrão, ele não avisa quando vem. Mas Jesus, ele não é ladrão, ele só se colocou como a bola da vez da ilustração, como ladrão. Ele avisa. Aquele que vigia, ele fala: sem demora eu venho, eu venho. E quando chegar o dia, todos aqueles que estão em vigilância, servindo a essa obra, a essa igreja, ao pastor Francisco Vasco, aos pastores, aos líderes, serão avisados. Um vai dizer para o outro: olha, estou sentindo algo. Estou sentindo, pastor, a gente precisa vir aqui para o prédio, ficar em reclusão, em oração. Não! Porque dois estarão no campo. Um vigilante e um que considera que o Senhor vai demorar a voltar. O vigilante será tomado. O displicente será deixado. Então viva a vida trabalhando, como se Cristo fosse voltar hoje. Antes que eu passe o microfone para o pastor Francisco Vasco. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Tá? Esse momento, eu não estou falando aqui do panorama profético, mas de uma advertência que o Senhor deixou. Agora, o que é deixar a casa ser arrombada? É você ser displicente com a obra de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui diante do Espírito Santo. Eu sei, olha, irmãos, com todo respeito, você que está aqui hoje, você é classificado entre aqueles que são cheios do Espírito Santo, que amam a palavra. Você é o tipo de pessoa que vai ser arrebatada, porque você comparece a esse tipo de reunião. Não é um dia normal que o pastor Francisco Vasco marca essas reuniões, é
é uma agenda extraordinária, e você veio mesmo assim. Obrigado por ter vindo, amém? E muitos não puderam vir por circunstâncias, Deus é que sabe, não julgo, né? Muitos realmente não puderam vir. Mas assim, a casa arrombada é o relaxo com a obra de Deus. Você deixa para lá e não cuida da casa. A casa é a obra que está sendo edificada. Você é o pai de família. E na verdade todos aqui têm pessoas debaixo da sua tutela, pelas quais você tem responsabilidade. Se você não tem responsabilidade do seu patrão, diga: Senhor, me dá capacidade sobrenatural para ser uma bênção na vida desse meu patrão. Ele me emprega, paga o meu salário, ele é uma bênção na minha vida, ele é uma oportunidade do Senhor. Senhor, salva ele e a casa dele, os meus colegas de trabalho. Olha só, meu Deus, eu venho todo dia para esse ambiente, me ajuda a levá-los para a igreja. Olha, Senhor, por sinal, que bênção é a minha igreja, que bênção é o meu pastor e os meus pastores. Quem considera que essa igreja é uma bênção? Olha, Deus está colocando um encargo no nosso coração, irmãos, para esses dias. Em Apocalipse 3:3, o próprio Senhor Jesus, ele fala para a igreja que está, se eu não estiver enganado, em Pérgamo, capítulo 3, versículo 3. Eu estou me lembrando, a igreja em Sardes, ele presta uma mesma advertência a essa igreja. O próprio Senhor Jesus falou: olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, aqui é o pai de família displicente, aquele que não vigia, é uma hipótese negativa. Se não vigiares, eu virei novamente. Jesus certamente, ele lembrou do dia que ele falou para os discípulos, lá no Monte das Oliveiras. Ele falou: olha, se o pai de família, considerem isso, o pai de família, vou parafrasear, que vigia, ele não deixa que a casa dele, ele não permite ser pego de surpresa, ele cuida bem, ele guarda, ele arrepende-se, ele tem um estilo de vida piedoso, ele serve a obra, ele cuida da casa. A casa é o reino de Deus, irmãos, e a igreja está aqui apenas como um pretexto divino. É a sua oportunidade de cuidar, de ter interesse, porque essa igreja, ela é uma terra boa, que visa a salvação de perdidos. Por que você acha que por muito tempo o pastor Zé Mara esteve aqui, agora veio o pastor Francisco Vaz com a família? Ele tinha um plano de lá, ele tinha uma utilidade muito grande. Eu vi todo o processo da vinda dele, foi algo de Deus. A priori o pastor Luiz não queria liberar, precisava deles em Goiânia, mas considerou a necessidade aqui, amém? E o fato de você estar aqui cooperando com essa obra é um sinal que você cuida da casa de Deus. Se você cuida da casa de Deus, Deus cuida muito bem da sua. Ele é habilidoso, ele é excelente nisso, amém? Pois, olha só, porquanto se não vigiares, eu virei como ladrão, e se não vigiar, você não conhecerá de maneira nenhuma em que hora eu virei contra ti. Para aqueles que vigiam, Jesus vem a favor, mas para aqueles que não vigiam, eles são pegos de surpresa, e somente eles não conhecem de modo algum em que hora o Senhor vem. Quem está vigiando, diga amém. Pode ter certeza, quanto mais se aproximar o dia, mais você conhecerá que o Senhor virá. Quem está entendendo isso, diga amém. Irmãos, eu preciso falar isso, porque o Espírito Santo está falando no meu coração que é a melhor maneira de você considerar essas coisas e ter um coração alinhado com o Senhor, com disposição espiritual. Olha, irmãos, não é disposição religiosa, disposição religiosa acaba muito rápido.
mas disposição pelo Espírito Santo, olha, você vai mais longe do que você imagina, você serve melhor do que imagina. Diga amém. Oh, aleluia. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5. O que o pastor Francisco Vasco, pelo Espírito de Deus, falou aqui hoje. Irmãos, sabe, eu lembro, pastor Francisco Vasco, um dia que você abriu o culto, em Goiânia, você mencionou aquele texto de João, acho que é João capítulo 4, eu não lembro bem o versículo, mas que você falou, olha, Deus vai te colocar numa lavoura que você não semeou. Deus vai te dar uma colheita abundante que você não plantou. Deus está semeando para você colher com abundância. Deus está semeando o que você não está semeando, mas você vai colher. Basta você estar atento aos tempos de Deus. Amém? Isso me tocou muito, me levou a refletir sobre tempos relativos e épocas. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. E Paulo vai explicar por quê. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Bom, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. Bom, mas vós, irmãos, quem aqui é irmão em Cristo, cheio do Espírito, diga amém. Amém. Mas vós, irmãos, vós não estáis em trevas, ou seja, em trevas aqueles que não têm noção das coisas. Você faz bem, em primeiro lugar, em aprender essas coisas, para que você não seja chamado por Jesus. Mas vocês, está aqui o maior sinal, ele estava dizendo, vocês estão pedindo um sinal do céu, pelo amor de Deus, eu sou o maior sinal. Vocês deveriam ter reconhecido o tempo da visitação. Jesus era a manifestação do maior mover da história. E aqueles que tinham uma responsabilidade como nós temos, o havia ignorado. Então não ignore o Senhor, sabe? Ignore que nós estamos vivendo um tempo de imenso privilégio. Por aquilo que nós temos disponível. Você tem palavra disponível, palavra rica. Você tem uma oportunidade para servir ao Senhor. E isso é um privilégio. Nós estamos trabalhando, estamos durante o dia. Os campos já estão brancos, estão maduros. É tempo de grande colheita. Amém? Trabalhe e ore para que você seja alguém que contribui para levar muitas pessoas para o nosso encontro, para que essas pessoas sejam impactadas pelo Evangelho da Graça. Eu louvo a Deus porque na década de 60, meu pai morava numa colônia, entre muitas famílias que era chamado colônia de italianos. Meu avô era italiano e meus tios e meu pai moravam todos juntos ali. Eram católicos até debaixo d'água. Olha, eu não tenho nada para falar contra o catolicismo, mas lá está cheio de pessoas que têm um coração sincero e que estão buscando a Deus. Que Deus derrame luz sobre a vida deles, para que como nós, eles não estejam em trevas, porque nós não estamos em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Está vendo que a vontade de Deus em Cristo Jesus, que não sejamos pegos de surpresa? É aqui que cabe uma vontade divina que diz que nós devemos saber. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos dos dias. Nós não somos da noite, nem das trevas. Nós estamos na luz do Senhor, nossos olhos estão abertos, nós estamos acordados, porque o Senhor está falando do sono da negligência espiritual.
A apatia. Sabe aquela pessoa, foi irmão, pelo amor de Deus, a nossa célula está cheia. Olha que bênção. Você até fala amém. Vamos liderar essa célula que vai multiplicar. Eles precisam de sustento nesse tempo. Ô, meu irmão, rapaz, não vou não. Tem que pensar na minha vida, no meu trabalho. Tem que pensar na minha família. Tem que pensar nas minhas coisas. E a obra de Deus? Não, Deus vai levantar alguém, até fala com piedade. Você sabe que os maiores candidatos de fariseu, o primeiro dessa turma aqui sou eu. Deus me livre de ser um fariseu. Deus nos livre disso. Né? Olha, nós somos da luz. E o sono que Jesus está falando é o sono da apatia espiritual. Durma em paz. Eu não quero que você perca o sono. Se perder, volte-se para o Senhor. Porque tem algo. Se você perder o sono, pode ter certeza que Deus está querendo te dar visões. E se você dormir, Deus te dará sonhos. Amém? Deixa eu falar aqui para mim encerrar com você. Assim, pois, versículo 6, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Essa noite aqui, irmãos, é o adormecimento, é o entorpecimento, é a magia da embriaguez com as coisas dessa vida. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Pastor, eu vou passar pela grande tribulação? Diga assim, não. Diga assim, eu não fui destinado para o tempo da tribulação. O Senhor está dizendo aqui no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Como morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O dia a dia é em unidade com o Senhor. Sabe qual a melhor maneira de você viver em unidade com o Senhor? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia. Quem pode pegar, pegue. Sabe o que é isso? O Senhor falou que na unidade dos irmãos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Sempre que você estiver na companhia de irmãos, sempre use de todos os pretextos, seja reuniões como essa, células, avivamentos, conferências, culto aos domingos. Não deixe os irmãos da sua célula. Pode soltar, obrigado. Eu sei que você está achando bom, mas o culto de domingo ele é uma grande bênção. A edificação daqueles que são destinados à maturidade, ela acontece aqui no domingo, ou de manhã, na pregação, à noite, no culto, na comunhão, no louvor, na oração. Isso é que nos leva para a maturidade. O versículo 11, olha, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aleluia. Deixa eu só fazer algo aqui, para a gente continuar amanhã. Nós estamos vivendo um momento muito importante da história, irmãos. Quando Jesus falou em Mateus 24:12 sobre Israel, os discípulos fizeram 3 perguntas para o Senhor. Eu vou só fazer uma abertura e eu vou continuar amanhã. E Jesus fez essas 3 perguntas, ele recebeu essas 3 perguntas dos discípulos, porque ele havia condenado o templo. Ele começou pelos discípulos que deram a deixa, os discípulos mostrando a magnificência do templo, que era uma das maravilhas dos templos antigos, aquela construção, que durante Salomão levou 46 anos para esculpir
uma obra de arte que é chamado Templo de Salomão. E Jesus decepcionou profundamente os discípulos, que estavam mostrando para ele as construções, porque era um templo, a colunata era onde os irmãos se reuniam, porque o templo não era um auditório como esse. Só uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava pela porta do lugar, entrava pelo átrio, lugar santo, e ia até o Santo dos Santos, que era o único lugar onde tinha a presença de Deus. Repita assim comigo: o sonho de Deus de sempre é morar conosco. No Éden ele vinha na viração do dia, no deserto ele pediu uma casa para habitar. Ele falou o coração de Davi, ou seja, ele nem falou o coração de Davi. Ele pergunta para Davi, no Salmo 132, quem te falou que eu quero essa casa? Quem te falou que eu quero estar no meio de vocês? Em tudo que Deus fez, Ele sempre planejou estar conosco. Quem quer subir para o céu, diga amém. Mas Deus quer descer para a terra, sabia? Nós vamos subir por um momento, vamos até o trono. Deus vai designar governo para nós, nós descemos e governamos sobre todos. Eu estou dizendo isso porque Deus desejou morar no templo. Ele veio, depois do Pentecostes, Ele passou a morar em nós. Mas sobre aquele templo, que era o único lugar onde Deus habitava, Ele não habitava no mundo inteiro, nem em toda Israel, nem em toda Jerusalém. Ele habitava no templo, mas não era em todo o templo, era no Santo dos Santos. E nos dias de Jesus, a glória já tinha ido embora. Essa é a grande questão. E Ele falou assim: vocês estão vendo tudo isso aí? Estão vendo? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí os discípulos entre eles, mas pelo amor de Deus, o que ele está falando dessa vez? Meu Deus do céu, mas Jesus é complicado demais. Ele falou: não, mas vamos perguntar, nós estamos indo para o Monte das Oliveiras. Lá a gente pergunta para ele, né? Falando aqui do templo, né? Acho que Santo Agostinho, um desses profetas dessa época, uma vez ele estava lá esperando para falar com o Papa em vigência da época, né? Ele aguardando ali na secretaria do Papa. E quando ele entrou, o Papa estava contando moedas de ouro preciosíssimas. E ele contando ali, pondo em algum lugar aquelas moedas, e ele falou: olha, Santo Agostinho, olha que maravilha. Hoje, como Pedro e João, nós não precisamos mais dizer, não temos ouro nem prata. E aí aquele homem de Deus que estava ali em crise, estava ali para falar de alguma crise espiritual. Ele era um homem de Deus, era católico, né? Mas era o cristianismo de então. Foi verdade, não precisamos dizer, não temos ouro nem prata, mas não podemos dizer mais, em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, nós precisamos de uma crise, porque nos nossos dias, Deus quer fazer milagres e prodígios. Eu digo aqui, pastor Francisco Vasco, que Deus está preparando essa igreja para sinais extraordinários. Irmãos, entrem conosco, entrem com os pastores numa crise de uma grande salvação para essa cidade. Não é que a videira vai salvar a Belo Horizonte inteira. Deus está distribuindo designações e responsabilidades, mas a parte que nos cabe, irmãos, nós não vamos deixar que nenhuma unha se perca. Quem crê, diga amém. Os discípulos perguntaram, olha, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos?
Quando sucederão essas coisas, né? Eles resumem essas coisas em 3 coisas. Que sinal haverá da tua vinda? Olha, que sinal haverá da tua vinda? No versículo 12, ele diz assim, olha, versículo 6, na verdade. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Fala, repita, guerra e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerra. De guerras. Vede, não vos assusteis. Não fique aí aterrorizados. Não ache que isso é um terrorismo. Irmãos, a minha mãe me arrastava para os cultos. Eu ia orando. Falei, Deus, não deixa o pastor falar em Apocalipse lá. Senão será mais uma noite sem dormir. Não tinha mais, sabe, um adolescente, um pré-adolescente, que não tem um comportamento louvável, que comete as suas travessuras, e numa igreja onde dizem, olha, Deus não gosta de criança que faz isso. Eu era a bola da vez. Eu tinha uma noção errada, infelizmente sofri muito por isso. Mas Deus fez com que tudo cooperasse. Não amaldiçoou o meu passado. Meu passado foi uma bênção. Minha mãe, meu pai, meus pastores foram fontes estabelecidas por Deus para o tempo, né? E estou aqui hoje para a glória de Deus. Mas eu achava que não teria vez no arrebatamento. Senhor, você está pensando, eu não estou pronto para o arrebatamento. Ao contrário, não diga isso, diga, eu estou pronto, porque assim como pela graça eu fui salvo, pela graça eu vivo vida abundante, e pela graça eu vou ser arrebatado. O que fala Colossenses 2,6? Vai lá e depois a gente volta para cá. Vou terminar, pastor Francisco. Ora, como recebeste a Cristo Jesus? Quem recebeu a Cristo Jesus, diga amém. Uma pergunta para vocês. Hoje sou eu que faço as perguntas. De que maneira que você recebeu Jesus? Repita, pela graça mediante a fé. Agora só os vencedores. Agora diga assim, pela graça mediante a fé, eu ando nele. E pela graça mediante a fé, eu serei arrebatado. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Que sinal haverá da tua vinda, da consumação, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? As guerras e os rumores de guerra, irmãos, seriam para Israel. Nós estamos vivendo um momento que aconteceu depois de 1948. Você pode ver os comentários de todos os jornais, os melhores da internet, os melhores da TV, canais abertos, TV fechada. Essa é uma guerra ímpar na história. Há 2 anos atrás, ou perto disso, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, um grande comentarista de guerra e de geopolítica, ele falou assim, é grave essa guerra. Ele falou assim, mas todos aqui devemos erguer as mãos para cima, porque não é Israel. Se Israel for o epicentro da guerra e o motivo da guerra, aí a gravidade ela se multiplica por 100. Ele falou desse jeito. Por quê? Porque para o mundo, irmãos, ele sabe que quando Israel entra numa guerra como ele entrou agora, ele atrai após si uma intriga entre as potências bélicas do planeta. Então é muito mais do que um rumor. É uma guerra com quem Jesus falou. Quando vocês ouvirem falar de uma guerra que Israel esteja envolvida nela, é necessário acontecer. Não é o fim, porque o fim, irmãos, é no final da grande tribulação. Mas é o início. É o princípio das dores. Porque antes que venha a grande tribulação, e a grande tribulação
antes que ela aconteça, emerge um governante que é chamado de a besta, porque tem muito poder, e é a besta porque não procede de Deus, não procede do homem, procede do abismo, procede do diabo. A conjuntura de eventos no panorama global diz que a qualquer momento se levanta um governante que traga um pouco de paz para a terra. E Israel, o que acontece com Israel é Deus falando conosco. No versículo 32, a palavra da parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis, está próximo o verão. O protagonista do verão é o sol. Aqui está falando do sol da justiça, que é Cristo. Está falando do dia do Senhor, é quando Jesus vem para Israel. Primeiro ele vem para a igreja para o arrebatamento. Depois ele vem de maneira visível para Israel. Se o verão está próximo, muito mais próximo está o arrebatamento. Aleluia. Ó, irmãos, sabendo dessas coisas, eu quero que nós vamos fazer alguma coisa aqui importante. Nós não podemos saber disso e ignorar os que perecem, os nossos familiares, nossos vizinhos, o nosso país, irmãos. Vamos orar por uma grande salvação. Se o Senhor está às portas, qual é a atitude de nós, que somos servos que cuidamos dos conservos, que somos servos que damos sustento aos conservos? Nós oramos com encargo. O Espírito Santo nos pergunta agora: qual foi a última vez que nós choramos pelos membros da nossa família, pelos membros da nossa parentela, por aqueles que nós conhecemos e transferimos, uma imagem, uma reputação que gostamos, que os consideramos? Oh, irmãos, a melhor autoridade para dizer que nós amamos de fato é orar por essas pessoas. Se você conhece uma pessoa cheia do Espírito como você, que está do seu lado, nós vamos levantar um clamor poderoso para uma grande salvação. Uma grande salvação nessa região de Belo Horizonte, em toda Belo Horizonte. As nossas células vão crescer e multiplicar. Esse é o ano da casa cheia. A sua casa será cheia da salvação do Senhor. A igreja vai crescer, vai se encher, até não ter mais lugar. São 2 cultos, mas serão muito mais cultos, até que Deus nos leve para um lugar maior nessa cidade. Creia, Deus levantou a videira aqui para ser uma igreja de milhares. De milhares, de milhares. Comece a orar com uma pessoa cheia do Espírito. Não deixe ninguém sozinho. Ore com essa pessoa, clame. Qual é a oração? Salvação, Pai. Traz revelação, traz autoridade na minha vida para falar com as pessoas. Oh, Espírito de Deus, concorde com essa pessoa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espírito de Deus, aleluia. Deus poderoso. Salva, Pai, os meus familiares. Salva, Senhor Jesus. Salva os meus vizinhos, Jesus, tenha misericórdia. Lita wafu ekino que shonimo que nós tui como nós. Oh Deus, obrigado, Jesus, obrigado pela sua palavra, pelo seu nome poderoso. Deus, dá habilidade a esse povo a falar da sua palavra, dá habilidade e poder de Deus aqui, Deus, para eles confessarem, Deus, com autoridade. Deus poderoso, enche do Espírito cada líder de célula, enche da sua glória, porque líderes cheios
células cheias, líderes com revelação, células com revelação, povo forte. Levanta um grande exército de sacerdotes para pregar e proclamar o evangelho do Senhor. Oh Deus poderoso e maravilhoso. De que dá o emiquira bosh. Ilaraconomosh. Espírito de Deus, venha sobre todos, venha sobre cada um. Aleluia. Oh glória a Deus. Shikabaite. Idawai kuimene kishai. Irmãos queridos, erga a mão dessa pessoa que está do seu lado, bem alto. E diga assim: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Diga assim: o Senhor nos conserva em perfeita paz. Diga assim: eu estou em Cristo Jesus. Diga mais alto: acima de todo o principado. Diga assim: eu creio que eu estou firme no propósito. Eu fui estabelecido em Cristo Jesus. Eu estou acordado, cheio do Espírito, vigilante. Espero e creio somente no Senhor. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, eu sei que a mão poderosa de Deus, eu a verei se movendo a meu favor a cada dia. Diga assim: eu sou uma bênção, eu sou cheio do Espírito, eu tenho autoridade, eu tenho o poder de Deus. Diga assim: Deus enche o meu coração, a fim de que, quando eu abrir a boca, a minha boca falará da vida de Deus, da sua revelação, da sua bondade, da sua graça em Cristo Jesus. Diga um amém bem alto. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Francisco. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos encerrar juntos, amém? Foi uma grande bênção. Quantos foram realmente edificados aqui? Glória a Deus. Você sabe, existem comidas, existem alimentos que toda igreja deve ter, deve servir os seus membros. E a igreja não deveria ficar sem um ano, né, de falar sobre esse assunto. Uma igreja saudável, ela fala sobre a volta de Jesus pelo menos uma vez por ano, pelo menos. Na verdade, eu louvo a Deus que nós temos falado muito sobre isso, porque está no nosso coração. Eu quero, a Larissa está me lembrando que até as crianças, e é verdade, agora nós estamos já 2 meses ou mais? 2 meses nós estamos ensinando sobre a volta de Jesus para as nossas crianças. E quando eu vi o pastor Rigonato falando, realmente o Espírito, ele fala aquilo que a pessoa fala, mas ele fala sempre mais. E o que o Espírito falou uma coisa comigo? Por exemplo, semana que vem, eu e toda a minha família, nós estaremos em Goiânia para participar da nossa conferência. Claro a Deus, muitos irmãos aqui estarão conosco também, na nossa conferência em Goiânia. Porque você não pode perder o mover daquele, né? É um ajuntamento profético. Eu acho que discernimento você perceber também, não somente tempos, mas também lugares. Tem gente que está no lugar errado na hora errada. Tem gente que está no lugar certo na hora certa. Tem gente que é assim, para ele não percebe, mas lugares são importantes. E ele estava falando aqui, o Espírito falou um negócio do meu coração muito sério. Por quê? Porque lá em casa, agora nós estamos preparando a viagem, as malas, e aí até as coisas do dia a dia, como compra. Eu falei para a Larissa, vamos comprar coisas básicas aqui, frutas, coisas assim poucas, porque eu não quero, né, perder, não quero que chegar aqui está aquele cheiro, aquela coisa. Então você vê, toda a sua vida você vai se preocupando e arrumando por uma viagem. Eu quero dizer para você, qual o sentimento que você tem? Você está se preparando para uma viagem? Quando ele falou sobre aquela coisa assim, de não pegar despercebido, então isso é muito sério, né? Quando você, sabe, você literalmente não está percebido,
você fica se envolvendo em picuinha, você fica às vezes lidando com demandas, você às vezes não se envolve por conta de quantas pessoas às vezes não se envolvem mais porque, não, no passado eu tive problema com isso e tudo. Um dia você vai estar diante do Senhor. Outros, a gente chega a ouvir dizendo, não, eu estava focado nisso, na minha família, na minha casa, pastor, e nem me preocupei com a obra de Deus. Eu falei, meu Deus, como é triste, como é angustiante ouvir isso. Se eu como homem, quando eu ouço isso, meu coração fica angustiado, eu fico pensando, se Deus de toda a glória, que fez um investimento tão grande em nós, com tanta graça, tantos dons, tanta habilidade, Ele liberar e vai perguntar, por que você fez? Por causa disso. Então eu quero dizer para você, não sei quanto a você, mas o que ficou em mim, a marca, a impressão do Espírito é, esteja preparado para essa viagem. Esteja preparado. Prepare-se. Eu quero estar realmente livre daqui na hora que o meu Senhor me chamar. Eu quero ter um fruto preparado para ser colhido em nome de Jesus. A maneira de você receber de homens de Deus é ouvindo pregações, mas lendo também os seus livros. Esse é um livro que fala sobre, que ele lançou, um livro recente, eu acho que tem tudo para ser um best-seller, se já não é, tira dúvidas. É um livro também que tem servido até para evangelizar. Você tem dúvidas sobre pessoa que suicidou vai para o céu, pastor? Ele foi salva? Aqui. É um negócio sério. Isso aqui é muita coisa interessante. Pastor, como lidar com pessoas que às vezes estão com problema depressivo? Pastor, como evangelizar? Então, assim, são situações que às vezes muitos líderes, muitas pessoas não têm coragem. Com certeza Deus iluminou o pastor Rigonato. Olha aqui essa, já nós vamos terminar. Há quem defenda que depois do casamento vale tudo na relação sexual entre quatro paredes. Olha o negócio aqui que apareceu aqui, hein? Eu abri pelo Espírito, eu não fiz isso. Sério mesmo. Vem falar que você nunca fez isso. No que eu abri aqui é que Deus está querendo falar. Qual é a posição bíblica dos limites da liberdade entre o marido e a esposa? Aí vai colocar um negócio aqui agora quente. Pode? Não, estou brincando. Os irmãos estão assanhados hoje. Então deixa eu te falar. O que pode? A sua crença determina a sua conduta. Se você tem uma conduta estranha, é porque sua crença é estranha. Então, tem muitas coisas como essas aqui que vão te edificar. Então, como eu posso discernir em meio a uma crise se isso é uma aprovação ou é um ataque do diabo? Quantos irmãos às vezes estão passando por uma crise, o diabo está me atacando. Então, é importante, sabe? Então, eu vou falar para você. É um tipo de livro que você que lidera é obrigatório. Você que realmente é casado, tem filhos, por favor, são áreas importantes. Pastor, o que você ganha com isso? Sua edificação. O que você ganha com isso? Sua edificação. Amém? E o que ele está falando, tem nesse último livro, tem nesse livro que ele lançou também, eu tenho esse livro. Na verdade, eu tenho os dois. A Larissa deu um desses para o pai dela, ele está sendo realmente muito edificado, falei para o pastor Rigonato, o testemunho. A linha do tempo em Apocalipse, a ordem dos fatos quando chega ao fim. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar juntos. Tem pessoas que às vezes não participam de algo por falta de conhecimento. Deus nos presenteou com grandes mestres na videira e na vinha. Então, irmãos, ao quanto, ou aquele também, com a medida que foi dado, será a medida também que ele vai ser ou recompensado ou disciplinado. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Você está tendo a oportunidade de conhecer, ter conhecimento de verdades que vão mudar a sua vida, vão direcionar você para ser um vencedor. Então, vou falar uma coisa, encher a boca para falar algo, não do pastor Rigonato, mas desses materiais. Invista em você mesmo, ok? Invista em você mesmo. Por que a gente compra um certo tipo de tênis para andar, para fazer caminhada? Porque você está investindo em você, que alguns fubazentos, dói o pé, dói ou não dói? Dói. Aí você compra o melhor. Por que você investe em algumas coisas? E porque isso é importante para você, né? Por que não coloca bijuteria ou pingente de má qualidade quando a criança nasce? Porque vai inflamar, aí vai lá e compra um brinco de ouro para investir já na criança logo quando ela nasce. Invista em você, no seu conhecimento. Eu queria ter essa ousadia para falar dos meus livros, mas não tem, mas Deus vai me dar, em nome de Jesus. Mas que o Senhor realmente abençoe o pastor Rigonato, nele não vai embora com esses livros em nome de Jesus. Então você vai passar lá, você vai investir em você. Tem coisas que você investe para abençoar outros, tem coisas que você vai investir em você, no seu crescimento, no seu ministério, amém? Diga, Senhor Jesus, graças te dou por conhecer e por ter revelação
de verdades tão preciosas. Diga: Senhor Jesus, capacita-me, porque eu quero colocar em prática, eu quero ser um vencedor, em nome de Jesus. Você não somente quer, mas você se tornará um vencedor amanhã.